Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero te perguntar quando foi a última vez que você parou. Ao longo da nossa vida, a gente passa por tantas lutas, provações, situações, alegrias, e aí a gente costuma dizer que a gente vai tocando o barco, né? É bem comum quando eu pergunto para uma pessoa, e aí, como é que você tá? A pessoa responde assim, vou levando, eu vou levando. Às vezes eu tenho vontade de perguntar para ela, vai levando para onde? Para onde está indo aí esse barco? Para onde você está levando a tua vida? O que está acontecendo com você? Ou qual é o objetivo? Para onde você está indo? Aí a gente acha muito vantajoso, né? Eu já passei por tantos processos e não parei. Como se isso fosse algo bom, algo positivo, algo que te acrescenta alguma coisa, quando na verdade algumas lutas vêm exatamente para o contrário, para que a gente pare. E a gente não para. Uma das estratégias do diabo é que se ele não conseguir fazer a gente parar, ele mantém a gente ocupado. E aí a gente está vivendo na geração mais estressada de todos os tempos. A gente não dá conta de fazer tudo que a gente tem para fazer. Mesmo com a pandemia que às vezes veio para a gente dar uma parada, para a gente dar uma repensada, para a gente reorganizar a nossa vida, a gente consegue arrumar 1.327.000 coisas para fazer no dia, e a gente fica pensando por que o meu dia não tem 48 horas para dar conta de fazer tudo que eu me propus a fazer naquele dia. E assim a gente vai levando. Como é que tá a nossa vida? A gente vai levando e a gente não para. Só que parar um pouco, ficar sós com Deus um pouco, ficar um pouco sozinho, é um tempo necessário, extremamente produtivo para a gente se reorganizar, para a gente repensar a nossa vida, para a gente fazer a nossa higiene mental, para a gente falar, olha, o que eu preciso mudar, que atitudes ou que rumos e decisões eu tenho tomado na minha vida que não está dando certo. Às vezes a gente insiste em padrões e coisas que a gente está andando, é como se fosse, já viu o cachorrinho correndo atrás do rabo? A minha vira-latinha fazia muito isso, a gente dava muito risada aqui em casa, porque ela ficava horas, às vezes, correndo atrás do rabo. Aí ela se esquecia, ela se distraía um pouquinho. Dali a pouco a gente atiçava ela, lembrava que ela tinha um rabinho e ela ficava lá, correndo atrás do rabo. E às vezes a gente faz a mesma coisa com a nossa vida. A gente tá 35 anos fazendo a mesma coisa, não tá dando certo, a gente não tá feliz, a gente não tá bem, a nossa família não tá bem, e a gente continua fazendo as mesmas coisas, mantendo os mesmos hábitos, os mesmos costumes, as mesmas decisões, morando no mesmo lugar. E aí você aplica aí para a prática da sua vida quais são as coisas que você tá aí fazendo há longos anos e não estão te levando a lugar nenhum. Então a gente precisa aprender a parar e a respeitar os processos que a gente vive. A Bíblia conta que certa vez Jesus, ele recebe talvez uma das piores notícias da vida dele, e aqui eu vou citar um exemplo que é muito difícil e só quem passou por isso sabe, que é o luto, a dor de perder alguém que a gente ama. E tem pessoas que não param nem quando isso acontece. E aí o próprio Jesus, sendo filho de Deus, quando ele recebe a notícia de que João Batista foi brutalmente assassinado, e eu quero lembrar vocês que a amizade de João Batista e Jesus começa no ventre, João Batista vem antes, prepara o caminho para receber Jesus, e era alguém a quem Jesus amava e amava muito. E aí quando ele recebe aquela notícia, aquela dor, daquele luto de que o seu amigo, o seu irmão foi brutalmente assassinado, através da maneira mais suja possível, de uma trama, ele se retira, ele vai ficar só. Tudo bem que aquele momento não dura muito tempo, as multidões estavam sempre atrás dele, mas ele pega lá os discípulos de João Batista e se retira e vai ficar um tempo só, ele para. Ele respeita aquela dor, ele respeita aquele luto que ele estava sentindo, e ele simplesmente para tudo que ele estava fazendo. Quando foi a última vez que você parou tudo que você estava fazendo e respeitou os processos que você estava vivendo? Jesus parou. Como filho de Deus, ele parou. E não foi só nessa vez que ele parou, na dor do luto, naquele momento que ele precisava estar só. Em vários outros momentos nós vemos Jesus parando tudo para estar a sós consigo mesmo e com Deus. Quando é necessário parar? Quando a gente precisa reavaliar a nossa vida, as nossas atitudes, as decisões que a gente vai ter que tomar. Não se toma uma decisão séria, uma decisão grande de uma hora para outra, sem parar, sem pensar, sem colocar as coisas diante de Deus. Quando foi que Jesus parou? A gente vê várias situações, mas eu quero citar 3 que eu acho importante para vocês pararem e pensarem também.
Jesus para naquele momento de dor, naquele momento de luto, quando ele perde João Batista. Será que você não passou por cima de uma dor ou de um luto porque a dor era tão grande, tão imensa que você não quis enfrentar? Você varreu lá para baixo do tapete. E em alguns momentos na sua vida, no seu comportamento, nas suas atitudes, essa conta te é pedida. Aquela sujeira que foi varrida lá para baixo do tapete, aquele processo que não foi vivido, ele te é cobrado de alguma forma, ou na tua saúde, ou na maneira como você se relaciona com as pessoas, ou naquela dor e naquela amargura que não te deixa por nada. Jesus também, em determinados momentos, se retirava e ficava sozinho para ter momentos intensos de oração com Deus. E aí, a importância de nós passarmos um tempo a sós com Deus. Jesus era o Filho de Deus. Ele estava conectado com o Pai. Ele sabia tudo. Mas mesmo assim, ele parava e dedicava tempo de oração, tempo de se colocar diante de Deus e abrir, rasgar o coração e falar com Deus e colocar para fora tudo que precisava ser colocado, e tempo de silenciar e de ouvir a voz de Deus. Gente, o quanto isso é importante, o quanto a gente negligencia isso, o quanto a gente perde e se afasta de se relacionar com Deus porque a gente não quer parar e perder tempo. A gente quer ir levando, E a gente precisa parar e ter tempo a sós com a gente mesmo e tempo a sós com Deus. Tempos intensos de oração com Deus. Em outros momentos que nós vemos Jesus a sós com Ele mesmo e com Deus, é quando Ele vai para o deserto e Ele tem ali várias provações e tem um tempo intenso de fortalecimento espiritual. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito, a gente precisa se fortalecer na presença de Deus. Tem certas coisas que é a sós, que é no secreto, que às vezes é realmente no meio das provações, das tentações, é que a gente aperfeiçoa o nosso relacionamento com Deus, o nosso estreitamento e a nossa força para enfrentar as próximas etapas. Às vezes eu penso que a vida é que nem um videogame, né? A gente passa uma fase, a gente fala uhul, comemora que a gente passou, e a gente pensa que para por ali, e nunca é assim. A gente sempre vai ter que enfrentar novos processos, ou novas lutas, ou novas aflições. E tudo bem, porque Deus está com a gente. E tudo bem se a gente parar e ouvir a voz de Deus e ouvir o que Ele tem para a nossa vida, a nosso respeito, para aquele momento, para aquela situação. Então hoje eu quero encorajar você a parar tudo. Para um pouco, para tudo. Reveja a sua vida, reveja os seus conceitos, reveja as atitudes, reveja os seus caminhos. Veja se está valendo a pena. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade incrível com essa pandemia de reavaliar os nossos caminhos. Então não tenha medo, tenha coragem de reavaliar os teus caminhos, de parar tudo, de rever a tua vida, de rever teus conceitos e de se colocar diante de Deus e perguntar: e agora, Senhor, para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Deus nunca te abandona e os caminhos dele são perfeitos, são agradáveis. E a gente para de sofrer às vezes pelas más atitudes que a gente toma ou pela nossa falta de relacionamento com Deus íntimo e estreito, a sós, conosco e com Ele. Que Deus te abençoe sempre. Para tudo um pouco, fica a sós com Deus e até o próximo vídeo.